Nos últimos anos, o torcedor do Los Angeles Clippers se acostumou a criar altas expectativas com o início de cada temporada. O otimismo tinha fundamento. O trio formado por Chris Paul, Blake Griffin e DeAndre Jordan nos dava a ideia de que a franquia poderia dar um salto nas pós-temporadas. O início de Doc Rivers, conhecido como um treinador amado por jogadores e presente no título de 2008 do Boston Celtics, também era animador. No entanto, Lob City vive uma nova realidade, sendo que os únicos remanescentes das campanhas de mais de 50 vitórias são o head coach e Wesley Johnson. O desafio agora é reestruturar o elenco sem que precisem perder o status de competitividade e iniciar um rebuild completo. Antes de entrar nos detalhes, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Coisas pequenas que ajudam e muito o canal a crescer e desenvolvermos nosso conteúdo para vocês. Chris Paul rumou ao Houston Rockets para formar uma das, se não a melhor dupla de armação da NBA com James Harden. Blake Griffin foi trocado para o Detroit Pistons quando resolveram despachar o seu salário enorme e a dependência de uma estrela que passava mais tempo no departamento médico do que em quadra. E finalmente, o último do trio maravilha a sair, DeAndre Jordan, fechou por 24 milhões de dólares em um ano com o Dallas Mavericks. Não é segredo para ninguém que o Clippers precisava de um remanejamento de elenco urgente. Aquilo que por um momento animava os torcedores não foi efetivo, e por mais que tivessem jogadores top de linha na formação titular, há um limite para tentar forçar algo a dar certo. Para ser justo, um dos maiores vilões para o desempenho do time não dar um passo à frente, mais do que performances individuais, foram as lesões. Quando começávamos a encará-los como contenders, uma sucessão de atletas machucados emergia. Há quem queira interpretar o Clippers como um Charlotte Hornets ou Detroit Pistons do Oeste. Aquele time que pode muito bem tascar uma vaga na pós-temporada e acabar sendo varrido logo na primeira rodada. Até por isso as casas de apostas os colocam com 35,5 vitórias em 2018-19. Porém, eu os vejo em um estágio diferente. A competitividade em sua conferência é um limitador para alcançarem um alto nível de sucesso, isso eu não tenho dúvidas. Mas, ao invés de estar perdido no meio de contratos enormes e com jogadores ainda incapazes de provar que conseguem carregar uma franquia na postseason, eles se propuseram a operar com maior controle do próprio teto salarial. Mantiveram veteranos importantes da rotação e adicionaram jovens promissores e que se complementam no backcourt do time. Não tendo o cacife para atrair grandes estrelas ou usar em trocas, as principais movimentações dessa última temporada foram a troca de Austin Rivers por Marcin Gortat e a barganha que conseguiram para manter Montrezl Harrell. O pivô polonês está longe de seu primor, e sua força e fisicalidade decaem a cada temporada. Porém, ele é um dos big men mais taticamente inteligentes da liga, e o que melhor sabe fazer corta luzes. Já Harrell, 12 milhões por 2 temporadas, é uma ótima quantia a se pagar por um jogador que faz ambas as funções de garrafão e carrega o piano como poucos. Houve também a volta de Luc Mbah a Moute por apenas 4,3 milhões de dólares. Um ala capaz de contribuir muito na função de 3&D, ou seja, defender e espaçar a quadra no ataque. Ao mesmo tempo em que o Clippers não tem All-Stars para comandar o show, eles construíram uma das rotações mais densas da liga. Alguns jogadores que nem são reservas imediatos para titulares podem contribuir bastante caso seja necessário uma alteração de ritmo nas partidas. Dentre os guards estão Patrick Beverley, Milos Teodosic, Avery Bradley e Lou Williams. Todos, quando saudáveis, são contribuidores massivos em suas áreas de expertise, oferecendo a possibilidade de adaptar o backcourt ao estilo do adversário. Se é preciso um pontuador nato para recuperar um déficit grande, temos Williams. Se é preciso mais potência defensiva, temos Beverley e talvez até Bradley. E até Teodosic vira uma opção interessante para usar os screens de Gortat. Dentre os forwards e centers temos algo parecido. Além dos já citados antes, entram na equação caras como Boban Marjanovic, Mike Scott e o próprio Wes Johnson, como uma voz de experiência. Mas o destaque mesmo vai para os que idealmente formam a dupla de alas titulares. Enquanto ainda precisam arcar com o salário bizarro de Danilo Gallinari, é bom o Clippers aproveitar as suas qualidades de pontuador. Isso quando ele não está de molho, claro. E temos ainda o jogador que é uma das nossas apostas para estourar nessa temporada, Tobias Harris. O ala que deve ser utilizado bastante como ala pivô. É sem sombra de dúvidas o mais talentoso e capaz de impactar nas vitórias. Ele nunca teve um protagonismo tão grande,
e não é difícil imaginá-lo tendo a sua primeira temporada com mais de 20 pontos por jogo. Nos 32 que jogou por LA em 17-18, foram 19,3 por partida. E já que estou falando em profundidade do elenco, você já deve estar pensando: cadê os calouros? Pois bem, isso é algo que merece uma atenção exclusiva também. Graças à sua troca com Detroit e à própria campanha, o Clippers conseguiu 2 escolhas na loteria. Tal fato nos fez especular qual seria a troca estúpida que fariam para despachar algumas dessas picks, ou até as duas. Para a surpresa da maioria, a única troca foi para subir uma posição e ficar com a escolha de Charlotte Hornets. Os selecionados foram Shai Gilgeous-Alexander e Jerome Robinson, 2 combo guards que se complementam bastante. Gilgeous-Alexander é um armador alto e esguio, que demonstrou ter potencial para ser um dos melhores assistentes e criadores de jogadas dessa classe. Peca no arremesso de longa distância e confia muito nas infiltrações, mas nada que não possa ser corrigido num atleta de 20 anos. Já Jerome Robinson, durante seus 3 anos na NCAA, se desenvolveu num pontuador nato, fazendo 20,7 pontos por jogo, 40,9% de aproveitamento nas bolas de 3 e cerca de 80% nos lances livres em seu último ano em Boston College. Um belo complemento à natureza passadora de seu colega calouro. A dinâmica que se pode construir no jogo dos dois é bastante parecida com a de Stephen Curry e Klay Thompson. Não no sentido de emular as qualidades dos Splash Brothers, mas sim a dinâmica mesmo, como os mismatches, trocas de marcação e um podendo cobrir as falhas de defesa e ataque do outro. Com a densidade no elenco da franquia, pode demorar um pouco para esses jovens guards engatarem minutos. Até aí tudo bem, o projeto é para que os dois se desenvolvam no backcourt do futuro para o Clippers. Ok, se o Clippers tem um plantel tão completo, o que faz os críticos e as casas de aposta os colocarem tão baixo? Particularmente acredito que uma boa temporada de Tobias Harris e sem recorrentes lesões, eles conseguem até brigar pela 8ª vaga. Mas a força das superestrelas no Oeste não deve ser subestimada, e a agenda do Clippers não é da mais fáceis, tendo Warriors e Lakers em sua própria divisão. Além do mais, tem uma tecla que batemos aqui no canal toda vez que podemos falar sobre Lob City. Enquanto Doc Rivers estiver gritando naquele banco de reservas, não veremos qualquer mudança significativa. Nada de novo em estilo de jogo e nada de novo em testar jogadores jovens. Enfim, o time titular idealmente é formado por Patrick Beverley, Avery Bradley, Danilo Gallinari, Tobias Harris e Marcin Gortat, com Lou Williams saindo do banco com mais minutos do que alguns titulares, algo que o rendeu o prêmio de melhor sexto homem na última temporada. Dizer que irão aos playoffs é ser otimista até demais. Muita coisa precisa acontecer para eles adquirirem o status de candidato à pós-temporada. Como disse antes, a franquia vive um momento ímpar de reestruturação, em que não quer eliminar sua competitividade e adicionar bons jovens valores ao mesmo tempo. O importante é que aos poucos eles estão abrindo espaço em seu cap para virarem compradores mais ativos na off-season, assim como muitas outras franquias, inclusive com mercados mais atrativos. Eles têm se preparado para a Free Agency de 2019, na qual podem garantir um bom nome para complementar o elenco. Às vezes, até um All-Star, visto que fontes próximas a Kawhi Leonard dizem que ele só quer jogar em Los Angeles, e não precisaria ser necessariamente no Lakers, onde ele ficaria na sombra de LeBron James. Nessa corrida pelo ex-Spur, o Clippers pode surgir como um cavalo paraguaio. Porém, tudo isso no momento não passa de especulação. O negócio é trabalhar com o agora e confiar que esse time denso e equilibrado consiga ao menos brigar com os todos poderosos de sua conferência. E aí, e tu, rapaz? Acha que o Clippers tem time para desafiar as previsões das casas de apostas? Este será o ano de Tobias Harris? E sobre os calouros, o que você acha? Conta pra gente aí na caixa de comentários. Também deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de vídeos novos e compartilha com toda a sua parceragem basqueteira. Abraço, até a próxima!